Tá pensando em comprar um iPhone novo, dar um upgrade no seu smartwatch ou talvez ainda, quem sabe, experimentar os fones de ouvido da Apple? Então fica ligado porque acabou de acontecer o evento It's Glow Time, onde a Apple apresentou, ou melhor, requentou a sua linha de iPhones, smartwatches e fones de ouvido. Eu, como usuário Apple, fã da marca e entusiasta de tecnologia, tô aqui para desmarketizar tudo que foi dito e contar um pouco da verdade sobre essas novas inovações e novidades. Eu sou o Renato e aqui nesse canal eu ajudo você a melhorar o seu estilo de consumo, principalmente no quesito eletrônicos. Para isso, após cada lançamento de produto novo da Apple, eu produzo um vídeo dessa série desmarketizando e destrincho o que foi dito durante a apresentação, já que eu sou professor de formação e trabalho, entre outras coisas, com análise de discurso e semiótica. Para quem não conhece, semiótica é muito resumidamente o estudo de signos, não os esotéricos, mas os da linguagem. Aqui no canal, eu quero tentar despir os novos produtos Apple do marketing agressivo que os caras colocam em volta deles e quero ver se sobra alguma coisa. A keynote de hoje, como todas as anteriores, é feita para vender novos produtos, então tem muita coisa que eles simplesmente não falam durante a apresentação. Algumas por falta de tempo, outras por falta de interesse mesmo. Eu tô aqui para falar do que foi bom, mas também para mostrar o lado ruim de tudo, para destacar o que eles gostariam de esconder, para trazer não vou dizer verdade, mas para trazer uma explicação racional sobre tudo que está por trás das palavras cuidadosamente escolhidas pelos apresentadores. Dessa forma, eu espero ajudar você a formar a sua opinião, tomar decisões conscientes de compra, sem impulsividade ou falsa empolgação. Então bora! Para quem assistiu do Brasil, a Apple colocou o vídeo It's Glow Time às 2 da tarde de hoje, 9 de setembro de 2024. Primeiro, nós tivemos o início de sempre. Uma propagandinha, um vídeo publicitário mostrando como a Apple faz diferença na vida das pessoas e principalmente ressaltando as funcionalidades de acessibilidade que, de fato, dentro do ecossistema da Apple são incríveis. Já teve ano em que eles falaram de meio ambiente, já teve ano em que eles focaram nas vidas que o Apple Watch ajudou a salvar, esse ano foi uma maçaroca. Teve ali de tudo um pouco. O Tim Cook, como mestre de cerimônias, entrou em seguida sempre usando aquelas palavras muito elogiosas para todos os produtos da empresa. E o primeiro a ser anunciado foi o novo Apple Watch Series 10. Começaram mencionando um novo design, eu comecei a ficar empolgado pelo anúncio, afinal de contas são 10 anos de Apple Watch. Eu pelo menos estava esperando alguma novidade do tipo o iPhone 10 dos relógios e no fim das contas não tinha design novo, coisa nenhuma. Era o mesmo Apple Watch de sempre, de 10 anos atrás, um pouco mais fino, um pouco melhor, com algumas funcionalidades novas, herdadas do Apple Watch Ultra e só. Pelo menos todas as suas pulseiras anteriores vão funcionar nesse modelo também. Mas vamos lá. De fato, conseguir fazer um relógio tão tecnológico quanto o Apple Watch e ainda mais fino é um feito incrível de engenharia, sim. Entretanto, isso não é redesign. Nós temos um novo display maior que o do Apple Watch Ultra de hoje, o que me surpreendeu, socado ali na mesma carcaça de sempre, com tecnologia OLED, wide angle, mais brilhante quando visto de lado e que consome ainda menos energia. Isso é uma ótima evolução incremental em cima do que já existe. Temos uma nova watch face, que eu achei meio feiosa, e agora o relógio ganhou uma cor reciclada de nome Jet Black. Por que eu digo reciclada? Essa ideia já deu errado no MacBook, já deu errado no iPhone, e vai dar errado nos relógios porque não tem durabilidade nenhuma, risca super fácil e pega mancha de dedo só de você olhar para ele. Mas finalmente algo que eu reclamo desde sempre foi consertado. Você pode até conferir nos meus vídeos anteriores, eu sempre disse que os speakers que tem aqui dentro do Apple Watch deveriam tocar música e mensagens de áudio. E agora eles conseguem, antes tarde do que nunca. Nós temos também uma nova versão, obviamente mais cara, do Apple Watch Series 10 folheada titânio, assim como o Apple Watch Ultra. Eu acho que titânio em eletrônicos combina demais, dá muita durabilidade, muita resistência, fica meio que a prova de futuro. Ah, e esses relógios também vêm com um chip novo, ou melhor, com um chip aprimorado a partir do que já existia no passado. Se eu não me engano, ele chama S10, que é uma versão um pouquinho melhor do S9, que é do S8, que é do S7. Agora a gente até tem uma Neural Network para melhorar o microfone, umas firulas de machine learning para tradução, para o app de fotos, mas nada ainda de uma versão dedicada de Apple Intelligence para o relógio. Quanto às funções de saúde, que hoje em dia são um verdadeiro argumento de vendas desse produto, nós tivemos um anúncio de uma feature que detecta a apneia do sono, mas não dá para falar muito sobre isso agora, porque eu preciso testar essa funcionalidade por algum tempo para ter certeza se realmente é eficaz ou não. Logo em seguida tivemos alguns anúncios relacionados a exercícios. Primeiro, assim, o Apple Watch Series 10 está virando um Apple Watch Ultra. As mesmas funções que estão no Ultra estão chegando no 10. Os caras também incrementaram o aplicativo de exercício
exercícios, incluindo umas paradinhas de caiaque, por exemplo, mas eu não prestei muita atenção, porque isso é uma melhoria de software, que nem deveria aparecer numa apresentação de hardware. Para resumir, eu acho que nós temos agora um Apple Watch Series 10 com evoluções incrementais, tela maior, mais fino e ainda sem Apple Intelligence. Para fazer jus ao título deste vídeo, depois de tirar toda essa roupagem propagandística que os caras colocam em cima desse dispositivo, sinceramente não sobra tanta coisa. Para quem tem um Series 7, Series 8, Series 9, de verdade, cara, uma troca não se justifica. Em seguida tivemos, ou melhor, não tivemos, o meu relógio preferido de hoje em dia, o Apple Watch Ultra. Exatamente como os rumores que eu repercuti no Resumo Tech, o Ultra foi totalmente deixado de lado esse ano, tanto que ele continua sendo uma segunda geração, apenas ganhou uma nova pulseira de titânio, que muito cá entre nós tá linda e eu espero que chegue a cópia dela no AliExpress o mais rápido possível, uma cor nova, o preto, e só. Eu acredito que o Apple Watch Ultra vai entrar num ciclo mais longo a partir de agora, o que faria todo sentido se o mercado não tivesse cobrando da Apple novos sensores, como pressão arterial, por exemplo, medidor de glicose. Eu sei que esse tipo de tecnologia custa caro para desenvolver, leva tempo, então eu acho que desta vez a Apple agiu corretamente ao não anunciar um Ultra 3 sem essas coisas. Ia ser muito tapa-buraco. Agora, quanto aos fones, esses meus queridinhos, cara, nós temos literalmente um AirPods Pro 2 sendo vendido com o nome de AirPods 4. Tecnicamente são fones extremamente parecidos com este aqui, sem essa borrachinha que aparece aqui. Essa aqui. Na verdade, a Apple não explicou durante a apresentação, mas eu explico. Existem duas versões do AirPods 4. Uma sem cancelamento de ruído, sem modo transparência, que é um pouquinho mais barata, e outra com essas funcionalidades. Ao invés de explicar isso claramente, a Apple preferiu enfeitar o discurso, sabe? Justificando que criar um único fone, ou melhor, um único modelo de fone que caiba nas diferentes orelhas de 8 bilhões de pessoas no mundo, é um, como eles disseram, entre aspas, desafio significativo. E assim, eu não me lembro o nome da moça que apresentou essa parte, mas não é um desafio significativo. É literalmente impossível. O interessante dos dois novos AirPods 4 é que eles são hoje o que os AirPods Pro do ano retrasado eram. Ou seja, eles têm uma tecnologia, não é reciclada, mas assim, aproveitada de anos anteriores. E é bom que isso aconteça porque a escadinha da inovação segue subindo. As tecnologias do AirPods Pro de ontem vieram para os AirPods normais de hoje, o que obriga os caras a inovar para ter alguma coisa para lançar no que vem. E pela primeira vez eu posso te recomendar uns fones interessantes. Se você nunca teve nenhum modelo de AirPods, compra esse AirPods 4 e tenta, eu acho que você vai gostar. O preço não é tão alto quanto o Pro e o custo-benefício tá ok, principalmente se você conseguir trazer de fora do Brasil. No final das contas, em termos de fones, o lançamento que eu tava esperando, o AirPods Max renovado, não chegou. Infelizmente, nós continuamos com aquele mesmo design feio, um preço mega inflacionado e nenhuma melhoria. Dá uma olhada aqui. Quando a gente compara outros fones, os AirPods Max, mesmo com o incremento de USB-C e novas cores, continuam muito atrás no quesito tecnologia e por isso são impossíveis de recomendar. Por último, os AirPods Pro 3 não vieram, ao mesmo tempo em que tivemos anúncios de melhoria no software desses carinhas aqui, os AirPods Pro 2, que eu comprei no lançamento e ainda acho que foram a melhor compra em termos de equipamentos de áudio que eu já fiz. Como um todo, essa parte da apresentação teve bastante ênfase nas questões de saúde relacionadas à audição e surdez. E tivemos um 3 em 1 em termos de funcionalidades novas. Primeiro, Hearing Protection, que reduz barulhos exagerados sem perda de qualidade de som. É basicamente um Adaptive Transparency, que já existe hoje, com esteroides. Segundo, um Hearing Test, ou teste de surdez, que aparentemente foi pensado para ser clinicamente acurado. Por último, tivemos um Hearing Aid, que passa a funcionar a partir do momento que o usuário fizer o teste de audição. Em outras palavras, os AirPods Pro ainda não podem ser considerados um substituto de um aparelho de surdez, mas, na minha opinião, estão no caminho certo para fazer a diferença na vida das pessoas. E o melhor é que tudo isso também estará disponível para os fones que eu tenho aqui em casa hoje em dia. Por último, vamos falar de iPhones. Nós temos dois novos modelos, na verdade 4, 2 de cada linha, com 2 action buttons diferentes. Mas antes disso, se você tá curtindo o conteúdo, se inscreva no canal, ative o sininho para receber notificações sempre que novos vídeos forem publicados. Isso ajuda demais o canal para que eu possa continuar produzindo vídeos relevantes sobre os assuntos que mais interessam para você. Agora, voltando aos novos iPhones, desde o início, o Tim Cook ficou repetindo ali o tempo todo, falando que tudo foi projetado em volta do Apple Intelligence, que inteligência artificial agora é prioridade, mas como já tinham vazado todas as informações relevantes,
antes, não havia tanto assim para mostrar. Em termos visuais, em questão de design, o iPhone 16 foi reciclado a partir do 11, pois as câmeras traseiras precisavam ficar alinhadas para que o dispositivo pudesse capturar os tais dos vídeos espaciais que só rodam no Vision Pro. Já as cores novas, o rosa, o esverdeado, o azul, já apareceram em outros anos. O Action Button veio para os iPhones não Pro e pelo menos nós tivemos a chegada de um botão capacitivo híbrido, o Camera Control, que eu costumava chamar nos outros vídeos de Capture Button. É um botão, é só um botão, eu sei, mas foi algo interessante. Pelo menos conceitualmente, já que é um híbrido de botão físico, sensor de pressão, tipo que existe nos AirPods, feito de safira e que serve para controlar as funcionalidades das câmeras do aparelho. Tá, ele também controla algumas outras coisas da Apple Intelligence que ainda nem estão disponíveis, mas a questão não é essa. Olhando para a posição em que ele foi implementado, eu vou deixar aqui a minha sugestão. Por que vocês não colocam um Touch ID nesse botão? Eu quero muito um iPhone com dupla biometria por questões de segurança. Acho que seria muito mais interessante do que só o Face ID. Por dentro, o iPhone 16 recebeu o que foi chamado de A18, um SoC, System on a Chip, compatível com Apple Intelligence, além de uma coisa que eles não disseram, mas tá lá, um incremento de memória RAM, porque a Apple Intelligence necessita disso. Senão eu tenho certeza que continuaria com aquela RAM lá embaixo. Daí os caras pararam a apresentação do iPhone 16 e começaram a repetir o que eles já disseram na WWDC deste ano. Eu fiquei meio sem entender, no meio do lançamento de um iPhone novo, os caras começam a falar tudo de novo que eles já disseram em junho sobre Apple Intelligence, sobre Private Cloud Computing. Vocês já tinham falado isso no passado. Precisa gastar 30 minutos intermináveis de uma apresentação pra falar de novo? Pelo menos pra mim, isso indica que a coisa não tá pronta e provavelmente tem falhas de segurança que ainda não foram descobertas. Se eles estão precisando reafirmar em toda a apresentação que o sistema deles é seguro e privado, é porque o sistema não é seguro e não tem tanta privacidade assim. Como cereja nesse bolo, cara, a gente precisa falar da bizarrice que é essa história da Apple Intelligence poder vigiar tudo que aparece na sua tela o tempo todo. Será que o fiasco da Microsoft com aquela funcionalidade de recall não ensinou nada pra ninguém? Eu não vou ficar aqui repetindo de novo o que eles já falaram na apresentação. Esses vídeos são pra desmarketizar o It's Glow Time e mostrar a verdade por trás de tanto discursinho e tanta propaganda. Se você por acaso tá interessado em saber mais sobre a Apple Intelligence, dá uma olhada no meu vídeo lá da WWDC 2024. O link vai estar aqui em cima no card ou embaixo na descrição. E de novo, só pra deixar claro, os novos iPhones 16 e 16 Plus não virão com Apple Intelligence, a atualização. Agora, isso só chega no mês que vem. Aliás, a partir do mês que vem, tem coisa prevista só pra 2025, tipo os novos idiomas. Português continua de fora, então se você quiser usar a inteligência artificial da Apple, você vai precisar saber inglês ou aprender japonês, italiano ou uma dessas outras línguas. Por fim, a parte mais interessante para muita gente, incluindo eu, é sobre as câmeras principais. A câmera principal de 48 megapixels dos iPhones 16 e 16 Plus agora tem um monte de novas funcionalidades que prometem melhorar as fotos, incluindo a função macro que era exclusividade dos modelos Pro. Mas a segunda câmera de ultra-wide continua vergonhosamente com apenas 12 megapixels. E eu nem vou comentar o que a Apple falou sobre games, o que ela repetiu sobre funcionalidades que já existem hoje em dia. O importante é que os preços mudaram e assim, você vai precisar desembolsar $800 americanos, o que sinceramente eu acho dinheiro demais para um iPhone que tem botão de captura novo e a promessa de um acesso a uma inteligência artificial e mais nada. O que ficou faltando, na minha opinião, para esses iPhones foi o ProMotion na tela, que é aquela taxa de atualização de 120 Hz variáveis na tela e algum incremento na velocidade de transferência de dados do USB-C. Essa é uma parte do dispositivo que tá lenta, não dá para usar SSD externo no iPhone 16. E eu sei que tem um monte de gente que nem sabe que essa funcionalidade existe, que não compra para isso, mas assim, a Apple tá fazendo economia de porcaria e deixando de entregar a melhor experiência possível pro usuário. Então, sinceramente, eu tava pronto para te dizer que a minha escolha desse ano seriam os iPhones 16, mas infelizmente eu não consigo corroborar com tanta mesquinharia tecnológica. Agora, já caminhando um pouco pro fim do vídeo e pro fim do evento, começou a parte do iPhone 16 Pro e Pro Max. Eu já sabia que o design não ia mudar em nada, já sabia das mudanças do carregador MagSafe e já confiava nos rumores do Camera Control, Capture Button. Mas principalmente tinha certeza de que o tamanho da tela ia aumentar assim levemente. Agora temos smartphones topo de linha da Apple que continuam folheados a titânio por fora e com uma estrutura de alumínio por dentro. A bateria está um pouquinho mais capaz, o SoC desta vez se chama A18 Pro, é uma evolução incremental do chip anterior, o A17 Pro, que vem com arquitetura de 3 nanômetros. No fim das contas, eu tenho certeza que a performance desses iPhones vai ser surreal, só que eu só conheço 2 ou 3 pessoas, incluindo eu mesmo, que tiram proveito real desses chips que tem ali dentro. O resto da galera ou não usa ou não precisa de tanto
tanta potência assim. Infelizmente, mais uma vez, a tela nova não recebeu 144 Hz de taxa de atualização, não recebeu aquela tecnologia super legal de Tandem OLED que veio nos iPads Pro, o iPhone 16 Pro Max não recebeu suporte para nenhuma Apple Pencil, e assim, no dia a dia eu não acho que essas 0,2 polegadas vão fazer tanta diferença assim. Como um todo, os iPhones Pro e Pro Max estão muito longe do que eu espero em termos de inovação por parte de uma empresa global como a Apple. Já as câmeras, que talvez sejam o principal argumento de vendas de qualquer modelo de iPhone Pro, infelizmente não vieram com uma situação tão boa assim. Tivemos um ano meio xoxo, sem a evolução que os sensores ali dentro tanto merecem. Ao contrário do que a Apple ficou repetindo na apresentação, não, o sensor principal do iPhone Pro não é novo. Ainda é o mesmo sensor de 48 megapixels do iPhone 14 Pro que tá aqui em algum lugar. Aqui, na prática, os caras só pegaram esse sensor antigo aqui e atualizaram alguns componentes através de melhorias, inclusive de software. Temos agora a gravação de vídeos 4K 120 frames por segundo, uma câmera ultra-wide com 48 megapixels de resolução, mas a telefoto continua com apenas 12. Para ser honesto, algumas coisas até mudaram para melhor. Por exemplo, a câmera de zoom do iPhone 16 Pro agora é igual do iPhone Pro Max. Mas assim, no mundo de hoje, as marcas chinesas já dominaram o cenário e entregam celulares equipados com câmeras de 200 megapixels por um preço muito mais em conta. O diferencial Apple, ou seja, o processamento de imagem dentro do iOS, fica cada vez menos importante, faz cada vez menos diferença em termos de qualidade de fotos e vídeos. A Samsung, por exemplo, que é coreana, faz publicidade em cima do S24 Ultra, um tablet encolhido para caber na mesma categoria que o iPhone 16 Pro Max está localizado, já vem com uma canetinha S Pen e com 5 câmeras traseiras. Enquanto isso, o meu Apple Pencil, esse aqui, só funciona no iPad. E o iPhone 16 Pro Max, assim como todos os outros aparelhos apresentados agora há pouco, continuam com uma câmera frontal extremamente vergonha alheia de só 12 megapixels. Os caras nem sequer citaram a Dynamic Island, absolutamente nada foi dito sobre Face ID, câmera frontal, tudo isso foi ignorado. É uma falta de coesão, assim, que eu espero de outras empresas muito mais amadoras. Tem muita gente que só faz selfie, gente que nem usa câmera traseira. Essas pessoas merecem uma câmera melhor, compatível com o que existe na parte de trás do aparelho. Agora, em termos de áudio, aí sim eu vi melhorias. Temos gravações com áudio espacial, diferentes formatos, e foi a primeira vez que eu vi os caras trazerem dentro de uma apresentação algo novo em termos de notas por voz, notas vocais, eu não sei como é que chama, voice notes. E assim, dizer que os microfones do iPhone têm qualidade de estúdio é simplesmente mentira. Eles são muito bons, mas não chegam a tanto. Sei lá, liberdade propagandística. Esse telefone que vai ser lançado ainda não é capaz de gravar um vídeo com áudio de cinema sem um microfone externo. Agora, eu acho que a maior mudança na linha 16 Pro e Pro Max é que os dois aparelhos são iguais, só muda o tamanho da tela. Se eu pudesse definir em poucas palavras os novos iPhones, eu diria com certeza que eles são mais do mesmo. Um acerto aqui, uma melhoria incremental ali, mas assim, infelizmente pra mim, que sou fã da marca, eu não encontrei motivos suficientes nesses novos iPhones que me justifiquem uma troca desse aqui. Eu ainda digo mais, se você tem um 15 Pro, um 14 Pro, cara, fica com ele, guarda o dinheiro e pensa nisso no ano que vem. Agora, se tiver um XR, um 11, um 12, talvez seja um aparelho para você dar um grande salto de evolução. Mas não confie nessa promessa de que vai chegar a Apple Intelligence rápido, porque não vai. Isso é coisa só pro ano que vem, talvez para 2026. No final, velho, eu fiquei com uma impressão de que esse vídeo podia ter sido um e-mail. Muito estardalhaço para honestamente apresentarem os mesmos aparelhos do ano passado e um botão novo que é interessante, tem ali a parte de sensibilidade e tal, mas convenhamos, o nome desse aparelho bem que poderia ser iPhone 15 Pro Capture Button Edition, sabe? Mas mais importante que a minha é a sua opinião. Agora que você já conhece todas as novidades da linha dos iPhones 16, 16 Pro e já viu, mesmo que de longe por vídeo, os novos recursos do Apple Watch Series 10, você compraria alguma dessas coisas? Deixa aqui embaixo um comentário e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu, falou, abraço, fui! That body, baby, show me.